Atos, capítulo 26, vou ler de 24 a 29, nós podíamos, baseado na palavra de Deus, nos versículos, até um tema para a mensagem: quase aceitei Jesus, porque é o que está aqui. Quase aceitei Jesus, mas o mais bonito é falar assim: eu aceitei Jesus, não fiquei no quase, eu aceitei Jesus. Então, eu vou ler para vocês do 24, vocês acompanham aí, ao versículo 28. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: está louco, Paulo? As mutaletas te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acredito, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Amém? E o 29 nos diz: Paulo respondeu: assim Deus permitis que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem, se tornasse tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Nós podemos observar que nos dias de hoje, é muito difícil para uma pessoa falar assim: eu nunca ouvi falar de Jesus. O meio de comunicação, rádio, televisão, internet, tudo tem sempre algo falando em Jesus. Então, as pessoas, quando saírem desse mundo, não têm o direito de chegar diante de Jesus e falar assim: eu nunca ouvi falar de ti. Nós sabemos que na Coreia do Norte o evangelho é difícil, mas mesmo assim, Bíblias são infiltradas na língua coreana para que eles possam estudar a palavra de Deus. Então, muitas pessoas não têm desculpa de chegar diante de Deus e falar isso. Então, aquela mensagem lá do passado, as viagens de apóstolo Paulo, levando a mensagem de salvação, ela deu fruto aqui essa noite, ela está aqui essa noite. Isso aqui é fruto da mensagem de salvação, das dificuldades que o apóstolo Paulo passou, para que o Jesus Salvador chegasse até mim e até você. E apóstolo Paulo, como eu falei antes, que a Bíblia é a palavra de Deus, na Bíblia, a vida eterna é uma vida perfeita com Deus. Jesus está sempre mostrando sobre a vida eterna. Então, Paulo chega diante de Festo, de Agripa, e começa a contar a vida dele. Ele conta sobre a conversão dele, que ele vai e ele cai por terra. Eu até achei engraçado. Uma vez eu estava lendo uma Bíblia diferente, era muito diferente. Falou que o apóstolo Paulo estava montado num cavalo, não sei nem onde eu arrumei aquela Bíblia para ler, mas a minha Bíblia não fala isso, não. Então, a apóstolo Paulo fala assim, quando você lê lá no capítulo, lá atrás, eu caí por terra. Apóstolo Paulo viu Jesus. Então, o apóstolo Paulo falando com Festo, a gente lendo esse capítulo, agora ele só não conta uma coisa: ele esqueceu. Eu achei até engraçado, eu gosto. Que apóstolo Paulo, quando Estevão é apedrejado, quando Estevão está sendo apedrejado, ali diante, dando o seu testemunho, o que acontece? A palavra de Deus nos diz que a roupa, as vestes de Estevão, foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Era apóstolo Paulo. Então Deus, aí vocês observam que até através das roupas, Deus mostra que Ele existe, através das vestes. Porque quando foi colocada aquelas roupas, as vestes aos pés de Saulo, eu creio desse jeito, vocês não precisam crer igual a mim, entendeu? Mas eu creio desse jeito, que era o Espírito Santo de Deus já tocando em apóstolo Paulo, para ver se ele usava de misericórdia com Estevão. Mas ele não usou. Porque esse apóstolo Paulo, ele fala aqui também, nesse capítulo, que ele, com o voto dele, ele fazia com que pessoas fossem presas e até mortas.
Se ele levantasse a mão, desse um voto ali, Estevão não seria morto. E uma coisa também que nós temos que olhar nessa passagem é que Estevão também, quando ele está morrendo, então é uma prova que o cristão, o crente, a Bíblia, ela não mente. A Bíblia tem prova para tudo na nossa vida, tem todos os ensinamentos para a nossa vida. Sabe qual é? Que o crente, quando ele morre, ele vê Jesus. Pode crer nisso, ele vê. Eu não morri ainda, mas vou morrer qualquer hora. Eu creio que eu vou ver Jesus. Porque Estevão viu Jesus. Quando ele estava sendo apedrejado, ele não blasfemou contra Deus, ele não falou nada. Ele só fala, eis que vi Jesus, a destra de Deus, do lado de Deus. Então Estevão, quando morreu, ele viu Jesus. Então uma coisa você guarda para você, pode guardar, e se você ainda não se converteu, se você ainda não crê em Jesus, é bom crer, porque Deus existe. Jesus veio para nos dar a salvação. Jesus hoje está como nosso advogado, mas amanhã ele vai estar como juiz. E vocês conhecem aquela ilustração, que o cara, ele era um criminoso, e no país dele tinha pena de morte, e ele tinha um ótimo advogado. E ele sempre praticava um crime, aquele advogado ia lá, defendia ele, e ele ia embora, era livre. E passou muitos anos, ele sempre cometendo crime. E um dia aquele advogado desapareceu. Ele cometeu um crime e foi para o tribunal. Quando ele chegou lá, aquele advogado tinha passado um concurso e era juiz. E condenou ele. Então, isso também é um exemplo que traz para a nossa vida, que nós temos Jesus. Se você ainda não tem Jesus como Salvador, lembra que Jesus hoje é o seu advogado, mas amanhã ele vai ser o seu juiz. Então, a palavra de Deus aqui, apóstolo Paulo esqueceu, ele não falou, que ele viu Estevão sendo apedrejado, então é uma prova que o Espírito Santo de Deus já tocava em apóstolo Paulo, para ele crer, porque Deus estava querendo que ele levasse essa palavra de salvação. E Estevão foi apedrejado. Apóstolo Paulo vai perseguir os cristãos e Deus fala com ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo estava perseguindo o povo de Deus. Então, querido, se você está aqui essa noite, que você é cristão, se está alguém te perseguindo, ora a Deus, não se preocupa, que a hora dele vai chegar. Porque é o Deus em quem nós acreditamos. Porque o apóstolo Paulo saiu perseguindo o povo de Deus. E ele se converteu. Quando eu falei com vocês que sobre o cavalo, o apóstolo Paulo fala que ele cai por terra. A história conta que na antiga Roma, quando o exército ia para a guerra, se o comandante, o general que estava conduzindo aquela tropa, se ele escorregasse e caísse, ou caiu, o cavalo tropeçava, ele caía também, o que acontecia? Eles tinham que voltar, entendeu? Pela superstição deles, eles não poderiam ir à guerra, eles tinham que retornar. Mas teve um general, para você que estudou, na época latim, tem muitos anos, eu estudei isso em 50, então, eu ainda tenho como lembrança, mas eu não sei falar latim, não. Então, o general ia, e em determinado momento o cavalo ele caiu no chão. Quando ele cai no chão, ele segura a terra e levanta e fala assim, vi, e o que mais? Venci. Vim, vi e venci. Ele não retornou, e ele leva o exército dele, e o exército dele derrota todo mundo. Ele foi corajoso. Só que aquele homem caiu, segurou a terra e levantou, entendeu? Para a destruição. Mas o apóstolo Paulo caiu, levantou para a vida e levar a palavra de salvação, levar salvação, vida eterna para as pessoas através de Jesus.